Muito boa noite. Estamos aqui novamente, mais uma terça-feira, para dar continuidade à leitura desta obra, o livro Saúde, um Novo Olhar, do Dr. Renato Bertati. Hoje estamos sob a orientação do nosso querido professor Marcos Castro. Muito obrigada, Marcos, por estar aqui conosco. A leitora hoje vai ser a Antónia. Obrigada, Antónia, também por estar aqui, por ir ler hoje para todos nós. Este grupo surgiu da iniciativa de Hamilton Plácido da Rosa. Entretanto, por aqui passaram mais professores, passou por aqui o Dr. Renato, passou por aqui também, e eu vou pedir ajuda. O René está cá connosco ainda. Mais, quem é que me dá uma ajudinha? Osvaldo também passou por aqui. Osvaldo, sim. Na parte da informática, Alice Satin. Alice. Sim, a Larissa também, que também teve aqui ainda muito tempo. E então, este grupo já existe desde 2016. E neste momento, como moderador, como professor, temos aqui o Marcos Castro, temos também o René Schubert, que também está aqui connosco, semana sim, semana não, para nos esclarecer, para tirar dúvidas, para ampliar este conhecimento que nem sempre é fácil de descodificar, essencialmente para os mais novos, mais jovens. E é um encontro que fazemos às terças-feiras, às 20h30, e que fica gravado no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. Portanto, é o Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Retomamos da terça-feira passada na página 231 e estamos aqui no título Enredados a Serviço. E acho que está tudo por agora. Marcos, passo para você. Muito boa noite, Manuela, muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. E sempre bom, né? Quando a gente se reúne aqui mais uma vez para fazer a leitura do livro, para ter esse momento juntos. Para mim é uma alegria, assim, estar aqui. Eu só queria confirmar com vocês. Minha internet está cortando alguma coisa? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não noto corte nenhum. Eu também não, ouço bem e vejo bem. Então tá bem, porque assim, as imagens de vocês para mim. Ah, então tá bom. Para mim é que as imagens estão travando. Eu queria saber se era a minha internet aqui que estava bem. Então podemos. Tem alguma pergunta? Ficou alguma coisa, Manuela, da semana passada? Acho que não. Quer dizer, fica sempre, não é? As perguntas difíceis, o René diz que ficam para você. Mas não me recordo de que tenha ficado alguma pergunta pendurada. Tem o microfone fechado, Marcos. Ok, o Marcos caiu, a ligação. Vamos aguardar um bocadinho. Deve estar com algum problema de internet. Manuela, Sim, eu não consegui entrar na semana passada. sim, não, mas por causa do link. Eu acho, não fui só eu, uma outra pessoa colocou ali no grupo também, no Facebook. Não estava conseguindo entrar. Não sei, mas hoje deu, né? Só que pediu a senha que antes não precisava, a gente só clicava no link e já entrava direto.
Nada foi alterado, é sempre o mesmo link, mas não sei o que é que se terá passado. Espero que continue sem Às vezes conseguir aquela entrar. pecinha na frente do computador, né? Sim. Se voltar a acontecer, pode sempre colocar uma mensagem no grupo do Telegram. Ah, E do se, Telegram. e se eu me aperceber aqui, eu vou tentar ajudar no que eu puder. Ah, tá, obrigada. Eu mandei mensagem para o Renê, mas ele só viu depois. Eu Pois, acho. Eu mandei no Instagram dele, só viu depois. Mas deve ter sido aquela pecinha. No meu caso, que é muito comum, aquela pecinha dificulta um pouco. ok. Regina, Obrigada. Regina. Manuel, se você quiser, então podemos começar a ler? Sim, à vontade, Marcos. Ok. Antônia, por favor. Enredados a serviço. Muitas pessoas vivem tão enredadas em suas questões familiares que não conseguem acessar a missão espiritual, nem ter a relação a ela sucesso e fluidez. Elas ficam aprisionadas ali, não conseguem sair. Podem passar uma vida inteira brigando com os pais, internamente ou na prática, ou querendo morrer para demonstrar amor e por isso sem energia para se conectar com a sua missão espiritual. Existem aquelas que passam a vida toda se sentindo vítimas da sua infância, da sua história de vida e reclamam: ai, meu pai não era presente, ele não estava presente. Ai, minha mãe nunca me fez carinho. Ai, minha mãe vivia longe, distante. Enfim, às vezes passamos uma vida inteira aprisionados, reclamando dos pais, da infância, da vida, reclamando e brigando com Deus. Como Deus fez isso comigo? Como meus pais fazem isso comigo? Meus irmãos não são como eu gostaria que fossem. Gostaria que lidassem melhor comigo, e eles não lidam dessa maneira, entre outras queixas. Adotando essa postura, gastamos toda a energia aprisionados na missão familiar e pessoal, sem força nem disponibilidade para viver a missão espiritual. Não temos sucesso. Ninguém é Antônia, já coitadinho. vou pedir para Ah, você. tá. Vamos dar uma paradinha já, porque isso aqui é bem importante, né? Porque quantas vezes a gente talvez já se tenha deparado com algumas pessoas assim, ou nós mesmos, né? Em diversos momentos nessa situação, aonde talvez predomina a reclamação. E aí vamos nos desconectando, ou essas pessoas vão se desconectando também dessa missão mais ampla. Por isso que chama de missão espiritual também, quando isso está alinhado, né, com a própria sociedade, com todos, quando fazemos parte desse todo, e porque fazemos, né, estamos inseridos nesse todo, temos também o nosso papel. Damos algo e recebemos algo. Agora, alguns estão, como ele disse aqui, o Renato colocou, enredados a serviço, né? Estão dentro desse enredo, dentro desse script, dentro desse emaranhamento do próprio sistema. Sabem? Muitas vezes não. Estão enredados de uma forma inconscientemente. E ainda assim permanecem ali presos nesse sistema, na informação presente nesse sistema. Ele deu alguns exemplos aqui, assim, né, de o quanto se perde energia diante dessas reclamações, diante dessas acusações, e essas acusações às vezes vêm contra os próprios pais, os irmãos, a família, Deus, o destino e por aí vai. Ou seja, a reclamação paralisa. Essa pessoa fica paralisada. Eu coloco essa frase assim para vocês. A reclamação paralisa. Né? Então, para retomar a nossa força,
E aí entrar em contato com a nossa missão pessoal, com a missão também que existe dentro do sistema, porque quando a gente chega nesse sistema e temos o nosso lugar nesse sistema, é o nosso lugar de força que também nos traz algo e uma tarefa também dentro desse próprio sistema. Agora, o que não é preciso é justamente ficar totalmente preso a esse sistema, especialmente dessa maneira, com que não se olha para a vida da forma que ela realmente é. Sempre vai existir um culpado. Sempre o outro é o culpado, e esse outro pode ser qualquer um desse sistema, ou mesmo quando o Renato coloca aqui, Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que comigo? Já se depararam com algumas perguntas nesse sentido, mas por que eu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E essa pergunta não leva a nada, a não ser ficar preso nesse mesmo lugar e enredado, como ele disse aqui, a serviço, porque, de algum modo, se está a serviço de quem? Do sistema? O que é que o sistema espera? O que é que você também pode fazer e trazer para o sistema? Então, eu já quis parar um pouquinho aqui, porque essas são situações corriqueiras, especialmente quando se fica preso, por exemplo, na infância, por alguma razão, algum acontecimento difícil na infância. E aí eu sempre escuto assim: olha, você tem que cuidar da sua criança interior. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Assim? Tem que cuidar da sua criança interior, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar. E eu estava justamente essa semana assim pensando nisso, porque no final de semana o nosso filho gosta muito daquele personagem, o Mario, Super Mario lá, o Bros, Super Mario Bros. E tá tendo um filme do Super Mario, né? Então ele estava ansiosíssimo para assistir esse filme, né? Quis assistir no dia da estreia, né? E fomos todos juntos, assim. E aí, ao invés de ir nesse pensamento, nossa, eu vou cuidar da minha criança, né? Eu vou brincar com a minha criança. Eu vou fazer algo junto com essa criança. Porque senão nesse pensamento e nesse enredamento de que eu preciso cuidar, 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 é um limite em que esse adulto, tantas e tantas vezes, ele se coloca no colo da criança para ser cuidado por essa criança e inverte o papel. Isso é fora da ordem. Quando a criança pode ser simplesmente a criança, então nós podemos finalmente deixar essa criança ser criança e brincar. E isso não é fácil. Eu vejo isso muitas vezes, né, nos atendimentos individuais, o quanto pessoas ainda estão presas a uma imagem ou algum acontecimento que tiveram quando crianças. E de repente, quando a gente pode voltar, tomar essa criança, de repente perguntar para ela o que é que você necessita? E se você ainda necessita de algo, porque de repente esse adulto tem uma surpresa, que essa criança dá uma resposta: não, aqui eu estou bem, agora eu estou bem. Então você já não vai precisar ficar preso cuidando dessa criança, mas vai ter que fazer alguma coisa com a sua própria vida, adulto. Então veja o quanto isso também é transformador e pode nos liberar para a nossa própria vida e também para a nossa missão, né, para essa nossa missão, já que o tópico anterior foi a missão espiritual, essa missão ainda mais ampla e que nos coloca a serviço do mundo, da sociedade, do sistema como um todo. Então, eu queria só dar essa pausa com vocês, assim, para já chamar um pouquinho dessa atenção, porque depois eu vi que ele começa como ninguém é coitadinho, diz Bert Hellinger, e se o Bert diz, quem sou eu para dizer algo contra? Alguém gostaria de fazer algum comentário nesse início aqui? Alguma provocação aí? Pode abrir seu microfone, Vera.
Quando uma pessoa vem com uma história muito triste da infância, e muitas vezes eu faço apenas um exercício com a pessoa de acolher a própria criança. Simples assim. Só acolher, né? Reconhecer ela, o sofrimento e dar um lugar. É sempre muito tranquilizador para a pessoa. Né? É reconhecer a criança e agora falar, agora eu sou adulta e estou cuidando de você. E sempre tem funcionado. Apesar de eu ter, com essa Sim. história, ter ido fazer cursos sobre trauma, me aprofundar nessas coisas sobre trauma, mas esse exercício, assim, muito respeitoso, de acolhimento, quer dizer, a criança não ficar parada lá, né? Ela tá lá a integrar, às vezes eu ponho uma almofada para a pessoa, né, conversar com a criança, trazendo o coração e assim, integrar, né? E agora reconhecer, agora sou adulta. Tem funcionado. Sim, muito bom, né? E o importante é isso, né? Que essa criança possa também ficar livre e esse adulto também ficar livre para tomar a sua vida, né? Em alguns momentos, saber que a gente traz essa criança, né? Essa criança está em nós. E aí, como é bom olhar para essa criança e vê-la feliz, porque nem sempre é assim a imagem da criança, né? Às vezes o pessoal fala da criança como se, nossa, a infância foi aquela infância prazerosa, que se vê a criança alegre, saltitante, e nem sempre é assim. Então, isso que a Vera trouxe, de você fazer esse acolhimento, né? Estar junto com essa criança, dar o que essa criança necessita, e aí depois a gente vê como isso segue com a própria criança. Ela pode ficar lá, bem, brincando com mais alguém, ela vem junto com você, tem vários passos aí que a gente pode seguir para que ambos, criança e esse adulto, possam seguir liberados. E aí seguir com alegria na própria vida. E aí sai dessa reclamação, né? Sai dessa lamentação daquilo que foi vivenciado e que foi difícil lá atrás. Obrigado, viu, Vera? Podemos seguir, Antônio? Ninguém é coitadinho, diz Bert Hellinger. Do ponto de vista sistêmico, não diferenciamos vítimas de perpetradores. Não entramos na dinâmica que divide a sociedade, onde os homens não prestam e as mulheres são vítimas, ou vice-versa. Enquanto as mulheres quiserem se livrar dos homens, os homens vão agredir as mulheres. Enquanto os homens agredirem e desrespeitarem as mulheres, elas vão lutar contra eles. Quando olhamos a nível sistêmico, não existem vítimas e não existem perpetradores. Não estou falando de vítimas e perpetradores sob o olhar da sociedade, da moral, da religião. Aí cada um julgue do jeito que quiser e classifique os bons, os maus, os santos e os demônios, as vítimas e os perpetradores. Na sociedade, tudo é dividido dessa forma, mas pelo olhar sistêmico, um olhar que transcende e vai para além dessas divisões, não existem vítimas e perpetradores. Só podemos usar a palavra vítima a nível sistêmico quando uma pessoa fica sob a ação de uma força maior da natureza. Por exemplo, um terremoto. A pessoa não tem poder de decisão algum sobre o destino dela. Aí sim, falamos de vítimas. Agora, em toda situação em que a pessoa tenha a possibilidade de tomar uma decisão, não há vítimas e perpetradores. As pessoas decidem, fazem escolhas e têm responsabilidades. O olhar sistêmico é para a vida em outra dimensão. Não é um olhar baseado nas questões morais, religiosas, nos valores sociais. Isso muda de país para país, de cultura para cultura, de religião para religião.
O que pode numa religião não pode na outra. O que pode numa sociedade não pode na outra. Quando olhamos a nível sistêmico, ele não muda de sociedade para sociedade e de religião para religião, porque está acima. A moral é o conjunto de regras e valores estabelecido por um grupo de pessoas e muda de família para família, de sociedade para sociedade, de religião para religião, de cultura para cultura. Aquilo que é aceitável para mim e na minha família não é aceitável na sua e vice-versa. Então, o que é o ser? Não discutimos isso, porque cada um tem os seus valores. O olhar sistêmico não tem a ver com a cultura, não tem a ver com a moral, tem a ver com as leis que regem a vida e as relações, os sistemas. Essa é a grande descoberta de Bert Hellinger. E isso não muda na sociedade, na família do católico, do espírita ou do judeu. Não muda no Brasil ou na China, ou na cultura árabe. Embora cada um haja de um jeito, o sistema não muda. Independentemente dos valores e das crenças, a exclusão tem um impacto. Não importa a cultura, não importa a religião. Não tem a ver com a moral, não tem a ver com certo ou errado. Bert Hellinger descobriu que isso apenas impacta e cada um é livre para fazer o que quer. Então, é como se existissem camadas de consciência, de valores e de ética, e acima delas ficassem as leis sistêmicas. Falamos dessa camada de cima, por isso, muitas vezes podemos ser chocantes e afrontar os valores morais de uma cultura e de um povo. Essas leis estão acima de tudo. O impacto é o mesmo. Infelizmente é assim, e cada um é responsável e cada um toma as suas decisões. A constelação familiar comunica um conhecimento e cada um faz o que quer. Todos nós somos livres. Mas nós, os terapeutas, médicos no olhar sistêmico, não nos relacionamos com vítimas e perpetradores. Não entramos nesse jogo social limitado, que diminui as pessoas, que limita as pessoas. Toda vez que tomamos partido de algo, imediatamente estamos contra o outro segmento. Essa é uma forma muito limitante de se relacionar com a vida, e a constelação está muito além disso. A constelação parte do princípio de que não existem vítimas e perpetradores. Todos, sem exceção, estão sob a ação de forças muito maiores que movimentam tudo, as quais Bert Hellinger chamou de força criativa. Dentro desse olhar, tudo se comunica, e uma coisa está a serviço da outra como uma grande engrenagem. Abaixo disso, temos todos os valores, as crenças, a moral, a ética, e cada um vive como pode, como acredita ou como sabe, e está tudo bem. Não estamos questionando isso, mas esse olhar aqui nesta obra é um olhar para algo além. Isso é o que Bert Hellinger descobriu e compartilha em seus livros. Isso que trago sobre a saúde é um olhar totalmente inovador, baseado em descobertas muito recentes, se comparadas com a história da humanidade, baseado em física quântica, nas leis sistêmicas, em epigenética. É um conhecimento muito moderno e sei que será chocante para muita gente, porque tudo que é novo choca. Um dia, quando disseram que a Terra era redonda, quase queimaram essa pessoa, porque acreditavam que era chata, mas ele estava certo. E tem gente que ainda não acredita, mesmo sendo fotografada do espaço. Mas isso vem dos dogmas, e nos dogmas a pessoa constrói uma verdade e vive isso, independentemente de ser verdade ou não.
todos somos livres. E essa é a questão. Ok, Antônio. Esse trecho é interessante quando diz assim, né? Essa afirmação. Todos somos livres. E muito se fala sobre o livre-arbítrio, né? De que forma isso acontece. E aí, quando a gente está falando desses enredamentos, né? E inclusive esses enredamentos sistêmicos, essa liberdade não é tão assim como se pensa, né? Você é livre, cada um é livre. Sim, temos essa liberdade, mas até que ponto isso vem de uma informação ainda que atua inconscientemente e está presente dentro do nosso sistema. E aí aqui o Renato traz essa provocação para nós com relação às consciências, às camadas, né, que existem, se nós formos analisar a moral, a ética, os valores, aquilo que tanto se vê na sociedade, tanto se fala, tanto se julga, se critica, se condena, né? Isso é bom, isso é certo, isso é errado. E quando nós vamos trazer isso para esses ensinamentos do Hellinger, para as leis sistêmicas, que elas estão de acordo com esses princípios existentes na vida como um todo, que não está atrelado a nenhum tipo de religião, de cultura, ou uma informação de um pequeno sistema, um microsistema específico, aí isso pode ser chocante, para usar a palavra que ele trouxe aqui, porque nem sempre é daquela forma com que se pensava. Quantas vezes nas constelações a pessoa vem trazendo algo e quando você abre a constelação, você tem uma visão muito mais ampla daquilo. E é diferente daquele relato inicial. O Hellinger mesmo, quando ele vai falar da consciência e trazendo aqui o Renato que trouxe e mencionou isso, é onde que chamava a atenção dele que ele via assim que para alguns determinado valor era muito importante, para outros aquilo não significava nada. Para uns era um pecado mortal fazer determinada coisa, cometer determinado ato, para outros aquilo era tão corriqueiro e fazia parte do sistema, de todas as informações com que aquela pessoa convivia. Vocês sabem de onde o Hellinger teve essa percepção? Sabem? Sabem? Quem sabe? Vocês sabem Foi que no o Hellinger trabalho missionário dele, nas tribos Zulus, Das confissões que eu está no via. caminho, está no também, nas caminho. confissões, no atendimento, né? Isso, Exatamente. Então, as confissões. relembrando, Bert foi padre durante 25 anos. E no confessionário, né, ele recebia isso. Pessoas relatando algo. Então, por exemplo, como um pecado mortal. Nossa, e agora o que eu faço da minha vida? E, de repente, aquela mesma conduta, aquela mesma ação, para uma outra pessoa, pertencente a um outro sistema, era tão natural. E aí isso ligado também à consciência, né? Essa boa consciência de fazer aquilo dentro de um determinado sistema, com todas as informações que estão presentes ali, e a má consciência também de fazer algo diferente. Então, o Bert, dentro desse trabalho que ele apresenta para nós, descobriu isso também no confessionário com relação aos relatos que essas pessoas levavam para ele. E aí, só porque falou sobre vítima e perpetrador, né? Então, só para deixar claro para vocês também, assim, que nós olhamos muito além desse papel tão dualista e que classifica um e outro, ou um é bom, o outro é ruim. Então, dentro dessa visão da constelação familiar, dentro dessa visão sistêmica, o olhar é mais amplo, porque nós sabemos que todos estão a serviço. Então, se eu pudesse dizer, eu diria assim, todos são bons. E aí eu sei que agora isso vai gerar algo que, como assim todos são bons? Você não viu o que aquela pessoa fez? A atrocidade que ele cometeu? E aí, mais uma vez, essa pessoa está a serviço de quê? Eu não sei.
nesse momento, talvez eu não compreenda, mas eu sei que está a serviço de algo muito maior. E o Renato trouxe uma expressão aqui que o Hellinger usava. Existe uma força criativa acima de tudo isso. Eu costumo usar aquela que eu já falei para vocês aqui. Existe uma fonte eterna, superior e amorosa, e superior a tudo isso, maior que tudo isso. E é difícil para nós aqui, muitas vezes, compreender determinadas situações, certas coisas. Mas dentro desse universo sistêmico, isso também está a serviço. Isso também está a serviço. Por isso, a nossa visão limitada em julgar esse certo ou errado não é condizente com a postura do constelador quando está nesse papel, quando toma partido, porque se toma partido de um lado, ele também está contra o outro lado. E aí já não existe essa ausência, inclusive, de intenção durante a própria constelação, porque você já foi capturado por conta de uma situação que também toca no seu próprio sistema. E aí, claro, que isso nos convida a olhar para essa situação. O que é que eu ainda não olhei aqui, também dentro do meu sistema, e que agora bate a minha porta e me convida? Consteladores. Quantas e quantas vezes os clientes vão trazer exatamente aquilo que ainda precisa ser olhado no seu sistema? É um convite para você também. É um convite para você crescer junto com a constelação. Quais são esses pontos cegos que eu ainda preciso olhar? Esse é realmente um convite que acontece com bastante frequência dentro da constelação. Oi, Vera. É sobre isso mesmo que você está falando, que parece assim, um paradoxo, né? Cada um é livre para fazer o que quer, mas a gente está sobre uma força muito maior que nos movimenta. Então, eu sempre costumo falar que a gente tem uma pequena liberdade, né? Porque se a gente está sobre uma força, se a gente está emaranhado, principalmente se a gente está emaranhado, né? E a nossa liberdade de escolha porque a nossa visão fica muito estreita, né? Como uma pessoa sob o efeito de um trauma, ela age por impulso, né? Porque ela não passou daquela cena, né? Ela não sai da cena, né? Ela não consegue, a hora que ela consegue sair da cena, ela consegue ir para frente e modificar o comportamento. Mas quando ela está ainda no trauma, mesmo que tenha passado 20 anos, ela é como se ela estivesse vivendo aquilo, né? Então, eu penso que assim, é muito paradoxal colocar assim muito amplo, né? Você fica livre, você faz o que você quiser. Mas também você está sobre, você está a serviço, você está sendo usado, né? Então, você aí não parece uma marionete. Então, eu acho muito paradoxal isso. Eu vou falar um pouco na minha área do direito. Isso faz todo sentido quando você vem trazer assim, olha, existem as leis sistêmicas, né? Isso não significa que agora nós não vamos olhar também para as responsabilidades, né? Aquilo que foi feito, aquela decisão que foi tomada, ela acarreta uma consequência, uma determinada responsabilidade. Quer você estivesse atuando de forma consciente ou não naquele determinado momento, enredado ou não com algum emaranhamento, destino de um membro, por exemplo, da própria família e que leva àquela situação. Ou como a Vera trouxe para nós, uma pessoa que está vivendo aquele trauma, para ela, 10 anos depois, 20 anos depois, ela ainda está parada naquele trauma, naquela situação apertada. O trauma, ele separa, né? O trauma é uma separação. E aí essa pessoa vai vivendo de uma forma muito estreita. E o bonito desse trabalho e trazendo justamente, né, com todas esses recursos que nós temos para lidar com o trauma, é justamente assim, trazer essa pessoa de volta para que ela tenha mais espaço, para que ela não viva separada, para que ela possa dar espaço a si mesma e àquela situação que aconteceu. Isso não é fácil.
E a gente vai trabalhando com diversas camadas e respeitando esse tempo da pessoa. Aí você vai falar assim, ah, você fez, você estava livre, como a Vera trouxe. Não é bem assim. Realmente não é bem assim. E por isso fica esse paradoxo, assim, no sentido, olha, você fez uma determinada decisão, tem uma consequência, disso você não vai se livrar. Agora, dizer que você estava completamente livre, consciente ou inconscientemente, nesse momento de agir, isso eu não afirmo. Isso eu não posso afirmar. Porque eu vejo o quanto esse livre-arbítrio, ele está limitado. Ele vai realmente em doses mais homeopáticas. Isso, isso mesmo, Vera. Podemos seguir? Equilíbrio nas relações. Alcançar o equilíbrio nas relações de trabalho exige que aprofundemos a visão para a nossa vida profissional, nosso desempenho, para que possamos ampliar o olhar para nós mesmos e aprofundar a percepção do que sentimos sobre atuar no trabalho que realizamos. Não importa a sua especialização, profissão ou a técnica que utiliza, não importa. Como também não importa a profissão, e sim a relação com a profissão que exerce. E assim lançar o olhar adiante para além daquilo que temos consciência, este algo que nos movimenta e movimenta as forças de troca essenciais. Todo trabalho tem relação com a troca, na qual o dinheiro entra como uma forma de registrar essa troca, de compensar essa troca e permitir que essa relação se equilibre. Não importa qual seja a troca. Num tempo muito distante, as pessoas trocavam produtos. Um oferecia um produto e, em troca, o outro dava o que tinha. Mas isso começou a chegar a uma situação de impasse nas relações, porque às vezes você precisava de algo que eu tinha, mas eu não precisava daquilo que você tinha para me oferecer. Então, isso gerava uma situação difícil de se resolver, porque inviabilizava a dinâmica de troca. Desse modo, logo se percebeu que não bastava eu receber algo. Era preciso que eu recebesse algo de que necessito e não algo que não preciso. O dinheiro. Então começou a existir a necessidade de algo que pudesse compensar essa troca, mas que pudesse gerar intercâmbio. O dinheiro veio com base na necessidade da compensação, da troca, com a liberdade, porém, de cada pessoa poder retribuir de uma forma, dando ao outro a liberdade de usar essa compensação de forma móvel. O dinheiro é, em consequência, algo maravilhoso. O dinheiro é essencial e foi criado para executar e equilibrar com liberdade a dinâmica de troca. Mas é claro que o dinheiro não ficou restrito a isso. Passou a ocupar outras dimensões e outros valores começaram a ser atribuídos a ele. Hoje, o dinheiro ocupa outros espaços e está bastante distorcido das suas atribuições originais. Ou seja, com o passar do tempo, começou a ser utilizado como instrumento de poder, como forma de exercer poder. E também começou a significar para algumas pessoas segurança. Ter dinheiro, bastante dinheiro, uma pilha de dinheiro acumulado, para algumas pessoas passa a significar não só poder, mas também segurança. Logo, o dinheiro saiu da sua função original, que era permitir a troca, e começou a ganhar novas dimensões. Não porque o dinheiro faz isso sozinho ou quer isso, mas porque o ser humano começou a projetar todas as suas inseguranças nele, como se o dinheiro pudesse funcionar como um salva-vidas. Assim, atualmente nas relações de troca, essas questões se tornam visíveis, querem salvar algo.
Se a minha relação com o dinheiro está distorcida, isso se reflete na minha relação de troca. Se o dinheiro é visto apenas como uma moeda de troca, promove paz e equilíbrio na relação de troca. Se for usado como um fator de insegurança ou poder, enfraquece e subtrai a força dessa relação de troca e pode desequilibrá-la. A troca. Em última instância, quando falamos de dinheiro, estamos falando da dinâmica de troca entre as pessoas. Nós trocamos o tempo todo. O ser humano nasceu para trocar. E se ele não trocar, fica isolado, definha e morre. A troca é o que nos permite fazer parte. A troca está para a vida como uma forma que permite fazer parte, que permite estar integrado, que faz pertencer, traz sentido para a vida. Portanto, quando uma pessoa não estabelece troca, de alguma forma se sente fora da vida, não se sente fazendo parte dela. Para que eu me sinta como parte da vida, preciso realizar trocas. Caso não as faça, sinto que não pertenço, é estranho. Assim, neste livro, podemos nos perguntar: como a troca dá certo na minha vida? Como a troca vem se desenvolvendo na minha vida? Como eu me movimento nessa troca? Não nos cabe aqui julgar, analisar o trabalho do constelador. O que importa observar é que atrás das nossas dinâmicas de troca, sejam elas quais forem, existem dinâmicas maiores em desenvolvimento às quais pertencemos. Nossa forma de trocar em nosso trabalho é algo muito maior e dele faço parte. Não é algo separado, e isso está intimamente conectado com o campo e a ordem. Não é possível olhar para as dinâmicas de trabalho de troca na constelação sem levar isso em consideração, porque hoje em dia o dinheiro é nosso meio de troca. Muitas das dinâmicas que estabelecemos na família vivemos através do dinheiro, ou seja, ele acaba refletindo muitas dinâmicas inconscientes do nosso sistema. Muitas vezes são dinâmicas de nossos antepassados, como compensações, expiações e autopunições. Assim, é claro que tudo isso se reflete em nossa vida profissional e nessa situação e nessa dinâmica sobre como nos relacionamos com essa troca que é o dinheiro. Algumas pessoas não se acham merecedoras de receber algo por aquilo que fazem. Por que será que as pessoas não se consideram merecedoras de receber algo por aquilo que fazem? Por que será que algumas pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que recebem pelo que fazem? Estão sempre insatisfeitas com aquilo que recebem. Não é bom, nunca é o suficiente. Por que muitas pessoas evitam receber o que têm para receber? Ok, Antônia. Podemos comentar algo aqui com relação às trocas, né? E aí o Renato também trouxe o dinheiro. E o dinheiro, assim, como ele disse, ganhou novas dimensões, né? Para muito além dessa compensação, dessa troca. Mas o dinheiro também vem com essa energia dentre as trocas. Quando ele vai falar da troca, eu acredito até que isso ficou aqui por conta de trazer para nós assim, olha, estamos inseridos nesse contexto maior. Lembra que ele vinha falando da missão, a missão espiritual? A troca faz parte disso. Nós estamos dentro desse contexto maior. E essa troca me faz assim, olha, eu preciso de algo que não tenho e que aquele outro pode me oferecer. E de outro lado, eu também tenho algo a oferecer. Ninguém é tão pequeno que não tenha nada a oferecer. Tem algo a oferecer. Agora, quantas dinâmicas acontecem diante desses enredos e que todas essas perguntas que ele colocou aqui e as pessoas não se sentem merecedoras,
não se sentem que podem oferecer algo e ficam enclausuradas nisso daí. E essa dinâmica faz parte também do dinheiro em si, né? Isso não é suficiente. Ou por que uns ganham tanto dinheiro, outros não? Então, o dinheiro também como essa energia e dentro dessa dimensão, inclusive espiritual, que traz em si informações, que traz em si algo desse sistema. Então, quantas vezes nós vamos falar assim em famílias, em herança, e essa porção do dinheiro que vem da herança gera conflitos enormes dentro da família, gera conflitos enormes dentro desse sistema. É o dinheiro em si, é essa quantia, esse patrimônio, esse valor, ou é algo que também vem junto com esse dinheiro, junto com esse patrimônio? E aí tem várias dinâmicas que se abrem, né? A gente fala assim, a herança, quando se abre essa herança, quantas dinâmicas também passam a ser conhecidas e que até então eram desconhecidas. Por quê? Porque essas informações também vêm junto com esse patrimônio. Eu não vou ficar entrando nisso agora, acho que não é o objetivo aqui, mas é um tema muito interessante também quando a gente vai falar do dinheiro em si e da herança propriamente dita e o quanto essa dimensão espiritual está presente nesses valores, nesse patrimônio, nesse dinheiro e é levada adiante dentro do próprio sistema. Eu não sei se isso é confuso para vocês, eu quero escutar se alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso aqui, aí eu vejo como eu sigo. Oi, Vera, pode abrir o microfone. Eu tenho ouvido muito de um constelador que a herança é um presente, não é um direito, apesar de na nossa lei ser um direito. E que ela vem com ônus e bônus, né? Que a gente traz, recebe, mas que vem também com peso, né? Como ela foi gerada, etc. O que você diz sobre essas duas questões? Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho da herança. E realmente, assim, quando a gente vai na lei, a gente vai ver assim, olha, você pode exigir, né? O filho, inclusive, tem uma porção que é reservada para ele, né? Que, inclusive, aquele instituidor não pode dispor completamente dela. Isso é totalmente fora da nossa visão sistêmica. E é um dos pontos em que, quando nós vamos falar, fala assim, nossa, mas e agora? Eu sigo a lei? Ou a lei pura e simples que está redigida ali, ou existe essa lei sistêmica? E eu falo assim, olha, aonde é que se caminha para a paz? Vejam que isso acontece. Porque, de fato, nós não podemos exigir. Dentro da lei sistêmica, nós não podemos exigir, e sim, a herança pode ser um grande presente. Agora, de outro lado, eu vejo que alguns olham para a herança como uma verdadeira maldição, só para trazer um pouquinho do que o Renato colocou aqui de pessoas que também não se sentem merecedoras. E também ouço dizer assim, já sei, então é só renunciar à herança. Não quero nada. Ponto final. Renunciar à herança. Não é bem assim, porque tudo também exige de nós uma postura. Renunciar a herança com uma postura arrogante é dizer assim: olha, meu pai, olha, minha mãe, de você eu não quero nada, de você eu não recebo nada, eu quero vocês bem longe de mim. Isso afasta sistemicamente tudo aquilo que vem desse pai e dessa mãe? Não. Então, essa renúncia, ela é uma renúncia arrogante. Agora, quando eu recebo essa herança, e nós podemos receber a herança, e aí, assim, receber demonstra que nós necessitamos de algo que vem desse outro, e aí demonstra a nossa humildade. Agora, o que eu faço com isso? Como a Vera colocou assim, o que essa herança traz? Porque essa herança pode estar constituída de dinheiro, valores, pode estar constituída do patrimônio, e também existe uma herança imaterial, uma herança que não corresponde apenas e tão somente a patrimônio e bens, mas tudo aquilo vivenciado e experienciado dentro daquele sistema. E aí dentro existem também missões pessoais, missões do próprio sistema, missão espiritual. Quando você recebe isso,
como você se coloca a serviço para dar andamento a tudo isso que estava existindo e que existe dentro do seu sistema. Já perceberam que muitas vezes existem sonhos que foram construídos ali e são sonhos pessoais e que agora você também vai receber aquilo. E como você faz, o que você se coloca à disposição para fazer, para que aquilo se coloque também a serviço de muitos, e não só para o seu desfrute ou para o seu prazer. Porque senão as heranças, elas se dissolvem. Já viram pessoas que recebem verdadeiras fortunas e em pouco tempo isso acaba? Porque não coloca isso a serviço, não se coloca à disposição para servir através dessa herança. Então, sim, Vera, eu falaria que nós não podemos exigir essa herança, até porque já recebemos aquilo de mais precioso. A herança, sim, também traz em si informações do próprio sistema. Essa ordem que nós temos elencada no nosso código, a herança vai para o X, Y, Z, nessa. Não é bem assim também, porque quem mais merece a herança? Aquele que mais vai servir. Aquele que tem essa força para colocar isso a serviço adiante. E nem sempre é o primogênito, né, o filho mais velho, nem sempre é assim. Às vezes pode ser, mas nem sempre é. Então, aí nós precisamos olhar para isso realmente de uma forma sistêmica, um pouco afastado do que nós temos na legislação, para que a gente possa trazer para esse sistema realmente mais paz, seja recebendo a herança, seja também, em alguns momentos, o que traz a paz é renunciar. Mas seja por uma ação ou outra, exige uma postura dentro de nós, uma postura humilde e respeitosa em olhar para esse instituidor da herança e receber ou não aquilo que vem por conta da sua missão também. Qual é a sua missão dentro de tudo isso? Outras vezes eu digo assim, olha, que eu falei da renúncia, né? Não receber essa herança, essa postura arrogante. O que a gente tem que saber assim, como eu estava falando que existem informações, esses bens também trazem essas informações. Aí eu falo, olha, quando esse bem, esse dinheiro, esses valores, eles não chegam na mão de quem deveria chegar, eles se deterioram ou se perdem. Porque esse próprio patrimônio busca aquele que mais vai servir, aquele que mais tem condições de servir. Então, sim, a herança material e imaterial. Quando olhamos para a herança, não olho só para esse material, olho para algo muito grande que vem com essa herança toda e que compõe não só esse conjunto dos bens, mas de tudo aquilo que o instituidor deixou e recebeu anteriormente para aqueles que permanecem aqui. Muitas brigas acontecem na herança entre irmãos, entre aqueles que estão aí, porque eles não disputam o valor em si. Eles disputam um lugar no coração desse instituidor da herança. Isso vem para refletir o quanto não se tomou realmente aquele instituidor da herança. E aí existem inventários que se prolongam por 10, 20, 30, 40, 50 anos. 50 anos, inventário, 50 anos na justiça em que os herdeiros estão brigando, mas não estão brigando por um bem. Eles brigam ainda por um lugar no coração desse instituidor da herança. Uma vez eu atendi uma pessoa e era questão de herança. E ela falava assim, não vai para frente. Não consigo dar andamento nesse inventário. Eu preciso pedir um extrato no banco, detalhado, demora 6 meses. Eu não sei o que acontece. E aí, quando você vai ver o quanto aqueles herdeiros estão vinculados naquele processo, é a forma amorosa deles ainda de estar vinculados dentro daquele processo e olhar para o instituidor da herança, porque ainda não olharam e ainda disputam um lugarzinho especial no coração do instituidor da herança.
quando se pode olhar para isso? E quando se pode olhar também para as situações que existiram antes dessa herança chegar, como ela foi adquirida, né? Como aqueles bens foram adquiridos, como aquele patrimônio se formou, à custa de quem ou de que houve esse patrimônio. E pode se dar um lugar para tudo isso, pode se olhar para tudo isso com muito respeito, isso pode fluir novamente. Senão, isso vai se perder. Agora, exigir, Vera, não. Aí é arrogante demais. Parece que na lei americana isso é livre, né? A pessoa pode dar para quem quiser. Ah, tá. Não posso te falar porque não conheço. Eu Mas no recebi Brasil, essa no informação. Brasil não é. No Brasil não é, né? No Brasil existe um limite que esse instituidor pode dispor da forma que ele bem entender, mas tem a legítima ali, que é a chamada, que tem que ser preservada, e aí tem aquela ordem de vocação hereditária ali que deve ser seguida. Então, ele não pode dispor de todo o seu patrimônio. E no Brasil se enfatiza muito que é um direito, né? E isso eu acho que estimula o conflito, né? E o direito igual, né? Cada vírgula. Se a pessoa passa a ver como um presente, eu acho que fica muito mais livre, mais leve para ajeitar, né? Sim. É muito E bom. realmente é isso que você falou, assim, a pessoa vem com isso, né? Não, é meu direito, né? E existe o direito de petição à herança. Não, eu venho aqui pedir e exigir isso, né? Eu venho exigir a minha parte. E é muito interessante quando se pode olhar isso dentro da constelação. Isso realmente muda esse olhar, ou pelo menos essa pessoa tem uma nova visão de como isso representa dentro das leis sistêmicas para ela, para aqueles demais herdeiros, para o instituidor e para a própria herança, para onde, inclusive, essa herança olha, né? De repente, essa herança ela deseja chegar em alguém. E muitas vezes isso acontece. Qual era o para quê daquela, principalmente empresa, né? Para que existia, né? E se daí se foge dessa missão, e aí complica tudo. Sim, sim. Tá joia. Obrigado, velho. Obrigada, eu. Marcos, Oi, Mônica. Olá. tudo bem? Boa Tudo noite. bem? O que você diria a diferença da... Né? Acho que pensão é diferente de herança, né? É um lugar, é um outro lugar, né? E quando você está pensando em pensão, você está pensando que tipo de pensão? Então, aí eu vou contar uma experiência minha. Meu pai já faleceu, eu sou filha de militar e sou eu mais duas irmãs. Nós três, como o papai era da antiga, eu sou super temporona, as filhas mulheres, né, têm direito a receber a pensão deles, né, de militar. E eu tenho dois irmãos que ficaram marara, né, por conta disso, dessa discriminação de não poder, né, receber isso. Não, fora isso, na época, meu pai ele era separado da minha mãe há muitos anos, ele era casado com uma senhora que ela morreu não tem muito tempo, e aí a pensão dela veio para a gente. Aí os irmãos, homens, achavam que é aí que devia dividir, ter o direito de... Mas o que com isso? Né? Pensão é diferente de herança, né? Vou dizer, né? Como é que isso é visto no sistema, né? Assim, você tem Eu vou te conhecimento? deixar, vou te deixar algo assim bem simples quando eu disse dessa postura ao Sim. receber, né? Então, assim, Uhum. eu falei de renunciar ou receber, né? Também Sim. existe essa possibilidade. Eu posso caminhar tanto de um lado como de outro. Depende Uhum. da minha postura e como eu Postura. estou. E o que é que eu coloco a serviço com isso que eu estou recebendo. Agora, Uhum. existe algo
que é bem precioso, que talvez você possa fazer e verificar qual é o indicativo para você após fazer isso, né? Uhum, Porque existe algo maior por trás dessa pensão, por trás dessa herança. uhum, Por exemplo, né, isso veio do pai, e uhum, aí eu poderia olhar mais uma vez para esse pai, e o que acontece comigo quando eu olho para esse pai e digo, pai, eu recebi o suficiente. De você, recebi o suficiente. uhum, E aí nós vamos ver para onde isso caminha, o que é que eu faço com agora o que eu ainda recebo a mais que chega até mim, mas ainda uhum, conectado de uma forma especial e no coração com esse Pai. uhum, Lembrar que, Pai, de você eu recebi o suficiente e ainda tenho algo a mais. uhum. Ainda tenho mais um presente. Eu E vejo aí, como um presente, isso aí, um agradecimento, assim, honroso, sabe? Uau, né? Eu acho que é presente, divino até. então, se isso é um presente, é assim, agora eu faço algo de bom com isso. Isso, isso. Agora eu faço algo de muito bom, inclusive em sua memória, que segue vivo. Sim. Então, Uhum, Pai, eu me lembro de você todos os dias. Não só por conta desse presente, mas por conta do que eu já recebi anteriormente e que ainda segue. uhum. Então, assim, Ah, bonito, adorei. É lindo. como sou privilegiada de continuar recebendo algo. E aí Eu agradeço. a responsabilidade vem. Eu Minha, né? faço algo de bom com isso. Eu Uhum, coloco isso a serviço, não uhum. só a meu serviço, mas a serviço de muitos. Esse é Show. um ponto. Isso. Muito bom, muito bom. Ai, valeu, Marcos. Obrigada. Obrigado, querido. Ó, eu vou deixar para o Renê justamente um tema que nós começamos, que é o livre-arbítrio, e agora é ele que vai ficar com as perguntas difíceis. Vera, cadê a Vera? Vera, você pergunta para o Renê lá de novo aí, vamos ver o que ele vai falar. Alguém mais, gente, gostaria de falar alguma coisa? Eurico, tá quietinho aí, Eurico, o que está acontecendo com você? Hoje eu estou reflexivo. Esse capítulo do Renato precisa ler de novo. Normalmente o livro fica aqui no meu espaço aqui, né? Hoje eu vou levar para casa, tá? Ah, vai dar uma maturada aí, né? Precisa amadurecer alguns pensamentos aí. A fala do Renato sobre dinheiro, troca. Ele propôs um olhar aí que eu ainda não tinha parado para olhar dessa mesma forma, né? Então preciso reverberar um pouquinho mais isso dentro de mim, sabe? O livro vai para Ótimo, casa ótimo. comigo para amanhã cedo, uma horinha de leitura, Ótimo, olhar eu também, melhor tudo isso. até porque ele veio dentro de um capítulo aqui, né? Então, também a gente não pegar, assim, essa informação de uma maneira tão isolada, né? Isso depois a gente pode ampliar e ir montando o quebra-cabeça. Nossa, genial! Foi, fiquei surpreso hoje, positivamente. Preciso elaborar assim um pouquinho mais, pensar, repensar alguns conceitos, né, que fazem parte até da minha família, da minha criação, da minha educação, relação com o dinheiro, né? E a gente percebe que isso tudo vem da história dos nossos pais, de como eles passaram para nós, a questão do dinheiro. Eu até, se o pessoal me puder permitir que eu estenda aí, prometo ser bem rapidinho, 5 minutinhos aí de vocês para compartilhar uma história pessoal que a gente se pega, se percebe em extrema arrogância, sem a gente se perceber, né? Eu na turma de formação em constelações familiares, veio uma aluna para formação algumas semanas atrás, e ela veio de Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí eu tinha um círculo no CR, um círculo de diálogos, justiça restaurativa, que a gente faz
todo sábado pela manhã, aquele trabalho com o pessoal que está respondendo por uma pena no centro de ressocialização. Saí do centro de ressocialização, peguei minha esposa, peguei essa aluna e fui levá-la até o aeroporto mais próximo, que é Londrina, né? Parei o carro no posto para abastecer, vem um tiozinho, senhor bem humilde, vestimentas bem simples, com a sacolinha na mão, aquela sacolinha de fazer compra antiga no supermercado, né? E na mão e vendendo pastinha de limpeza. Aí ele, eu tô vendendo pastinha de limpeza, é muito boa para o senhor limpar o painel do carro. Tô vendo aí o seu sapato, tem aquele solado branco, presta seu sapato, eu vou mostrar para o senhor como é que funciona. E eu falei para ele, olha, eu conheço, realmente funciona mesmo, é boa, né? É muito boa, né? Ele falou, não, mas deixa eu demonstrar. Peguei, dei o sapato, ele demonstrou, ele falou para mim, o senhor quer comprar? Eu falei, olha, eu realmente, eu tenho, senão eu compraria do senhor, né? Aí ele olhou bem para mim assim, e falou para mim assim, gostei da sua sinceridade, eu vou te dar de presente. Entende? Aí eu falei para ele, imagina, não, eu tenho em casa, o senhor está vendendo, né? O senhor está vendendo. Ele olhou para mim e falou assim para mim, olhou bem nos meus olhos e falou para mim, o senhor quer ser rico? Eu parei, pensei, falei, bom, tem uma pegadinha aí embutida, né? Eu falei, ser rico é bom, ter dinheiro é bom, eu acho que é bom sim, né? Ele falou, pois é, então aceita as bênçãos que Deus muitas vezes está mandando para o Senhor. Cara, foi uma grande lição, compartilho com vocês que foi uma grande lição que eu recebi, que aí eu percebi naquele momento que era uma extrema arrogância minha achar que eu realmente tinha em casa, mas eu achar que ele não estava em condições em me dar algo de valor. E que eu fiquei julgando que aquele algo de valor, a pastinha de limpeza, um potinho, tamanho de um potinho de margarina, que era tão importante assim para ele que ele não poderia dispor e me dar de presente, porque ele se simpatizou comigo. Uma arrogância extrema, extrema, a gente se pega nesse movimento. É isso que eu queria compartilhar com vocês, mas vem da minha relação e da minha família, da relação da minha família com o dinheiro, que a gente pode, de repente, sair de lá do centro de ressocialização, fazer um trabalho voluntário de doação para os presos e não permite que alguém te dê também um presente. Olha só como a gente se pega, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês aí, a história, para a gente não estender demais aí. Muito bom, Eurico. Muito, muito, muito bom. Não vou nem estender, só dizer que quantas vezes somos convidados a receber algo grande também. E aí quantas informações existem no sistema de que eu me conformo com aquilo que é pequeno, ou como eu digo, com as migalhas. E aí tem algo grande também para chegar até nós. E como está a nossa mão para receber esse grande e que também exige algo grande de nós. Mais de uma vez eu disse aqui, assim, colocar esse algo grande a serviço e fazer algo de bom e grande com isso que recebemos. Também podemos receber isso que vem e que é grande. É uma bênção. Uhum. Muito obrigado, meus queridos. Manuela. Boa noite a todos. Gratidão, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Antônio, pela leitura. Vou levar o livrinho para casa. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada por essa acolhida. Esse primeiro encontro foi para mim muito especial e mexe muito com a gente mesmo. Estou aqui Vai fazer igual o Eurico, vai ler o livro de novo, Fernando. Vou. Vamos todos. Algumas coisas a gente precisa ir elaborando, Nossa. repensando, olhar um segundo olhar, né?
Tem que deixar decantar. Exatamente. Muito obrigada. Gratidão, boa noite, pessoal. Boa Obrigado, noite. gente. Boa noite. Muito boa noite. obrigada, boa noite. Obrigada, Marcos, por mais este encontro e tanta informação. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Até a próxima terça-feira. Boa noite. Ótima noite, até. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, gente. Boa noite.